Aqui ao meu lado, o sommelier, o Diego Arrebola, falei certo, Diego? Sim, que bem. é inclusive tricampeão nacional como sommelier. Ele ganhou esse título e nos representou no Mundial em 2012, 2016 e 2018. Tem um tri aqui do meu lado, que bacana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Muito viu, obrigado Diego? por me receber, é um prazer estar aqui, Claudia. Prazer é meu, porque hoje nós vamos aprender muito como servir, né? É gelado, não é gelado, a diferença entre os espumantes. Vale dizer também que o Brasil é um grande vencedor em espumantes lá fora. Se faz aqui um belo espumante hoje em dia, Sim, né? o Brasil tem condições climáticas que permitem a produção de espumantes de muito boa qualidade. E as nossas vinícolas se esforçaram nesse sentido. Então nós temos enólogos bem capacitados. Prêmios no exterior? Prêmios no exterior, o que faz com que o nosso espumante seja reconhecido como um produto de alta qualidade internacionalmente. Eu acho que o que mais pega, ô Diego, para dona de casa, eu sempre vejo alguma perguntando para algum homem que esteja perto lá, né, de uma prateleira no supermercado, enfim, numa casa de vinhos, como harmonizar, né? Como escolher o vinho certo para sua ceia. Por exemplo, no Natal, muitos preferem o bacalhau. Sim. Não é? Outros, o peru. O que fica melhor com bacalhau ou peru? Aí nós temos a palavra mágica do mundo do vinho, que é Tá. depende. Tá. E depende não é uma saída pela tangente. Tá bom. Realmente, Depende. 95% das perguntas depende. É. Qual bacalhau? Qual peru? Com quais guarnições? Com quais recheios? Ah, depende de tudo então, isso? isso vai influenciar demais. E aí é que os espumantes entram em cena pelo fato de que são vinhos muito versáteis. Aí vão bem com Conseguem tudo. acompanhar uma variedade Qual de a pratos. diferença de um champanhe, um espumante, um prosecco? Existe espumante bom com preço bom? Sim, com certeza. Nós temos espumantes bons no Brasil em preços bem interessantes. A diferença de um bom champanhe para um espumante? Champagne, que é o caso do que nós temos aqui, é uma região específica da França. Então o Champagne ele é um vinho espumante feito nessa região, seguindo determinadas regras. Prosecco, hoje a Itália demarcou uma região chamada Prosecco, mas isso ainda é um pouco discutido internacionalmente. Mas a princípio Prosecco seria o nome de uma uva, né? Tá. Prosecco ou Glera. Tá. Que é tipicamente um vinho espumante leve, delicado, fresco, muito fácil de beber. Mais barato que o champanhe de champanhe Bem na mais França, barato do muito que o mais champanhe. barato. E também eu acho que mais democrático, não é? Eu não diria mais democrático, mas o fato dele ser um produto mais acessível e mais simples, mais descompromissado, sim, torna ele um produto mais aberto a todos os públicos. Sim. Só é importante frisar que tanto a Prosecco quanto o espumante não são palavras sinônimos de espumante. São Tá. tipos específicos de vinhos espumantes. Ok. E o que mais você tem aí? Aqui nós temos um espumante espanhol, da região da Catalunha. A grande curiosidade desse produtor, do Loxarel, é que nós temos aqui um espumante orgânico e biodinâmico. Então, feito com uvas de verdade? cultivo orgânico, biodinâmico, e a base é uma uva típica de Penedês que se chama Xarel. E qual a diferença de tudo isso no paladar? Em relação a isso, nós vamos ter um vinho mais autêntico. Quando você coloca lado a lado vinhos não biodinâmicos, vinhos convencionais com vinhos biodinâmicos. O que é um vinho biodinâmico? Biodinâmico, além das regras da agricultura orgânica, segue também uma série de princípios da antroposofia que foram colocados por um especialista austríaco chamado Rudolf Steiner no século XIX, que vem o vinhedo não apenas como vinhedo, mas como parte de todo um microcosmo, toda uma integração entre as diferentes culturas agrícolas e pecuárias que são desenvolvidas naquela propriedade. Bom, então eu vou ter que perguntar a diferença no paladar e no bolso. A diferença, Isso custa muito mais caro? a diferença no paladar, se o vinho for bem feito, ela não vai ser tão sensível. É mais uma questão de identificação mesmo com essa filosofia, Tá. né, de que são vinhos mais energéticos e mais conectados à autenticidade do solo. No bolso, a princípio, também o impacto não é tão grande. É óbvio que há vinícolas que vão se aproveitar disso como uma ferramenta de marketing para cobrar um pouco a mais, mas em geral as vinícolas conseguem fazer bons produtos orgânicos e biodinâmicos com preços honestos. Qual é o espumante mais caro do mundo? Depende. Ah, não, Isso sei, vai- vai. os Você conversa espumantes- sommelier, já tô vendo. Viu? Os espumantes mais caros, eles normalmente são vinhos especiais que vão aparecer em leilões. Tá, né? então qual é o vinho mais caro que existe hoje? Também depende de safra, porque normalmente os... Mas normalmente, assim, quanto chega a custar uma garrafa de vinho? De um vinho bom hoje?
Do mais caro, dos mais caros Dos do mais mundo, 50, 60 mil reais é o preço pelo qual pode chegar no Brasil. Que nós pagamos aqui, 50, a garrafa, a 60 garrafa de mil reais. 750 ml. Uhum. Existe alguma comparação com esse vinho e um vinho que custe 200, 150? Existem todas as comparações, porque o preço, a relação preço e qualidade, ela vai até um certo ponto. A partir de certo ponto, nós temos marketing e oferta e procura. Sim. Então, esses vinhos Grife. muito caros são vinhos de marcas, de grifes muito fortes, de produção muito pequena e que muita gente quer comprar e isso sobe o preço. Agora, vamos traduzir para dona de casa. Vou no mercado e quero um bom vinho para servir para minha família. Vinho, né? Sim. Hoje em dia, eu compro o quê? Um português, um chileno, um italiano, um brasileiro. Que vinho você sugere? De que país? Se você não tem ainda o seu gosto já definido, a recomendação... Não tenho. Quero um vinho legal para os convidados. A minha recomendação é que você experimente, é que você compre coisas diferentes, determine o seu orçamento. Aí eu quero gastar R$60 por garrafa. Tá. E compre vinhos de R$60, independente do país, independente da mesmo? origem. Experimente para você criar a sua referência Então, pessoal. você está querendo me dizer com isso que tanto Portugal, como Chile, como Itália, como Brasil, fazem bons vinhos? Vão fazer bons vinhos E vai depender do paladar, né? O Chile, Depende de cada um. do paladar de cada um, exatamente. Agora, eu vi que esse daqui tá bem geladinho. Como se serve um espumante? Qual é a temperatura exata? Eu tenho que colocar em geladeira? Eu coloco deitadinho? Como eu conservo isso em A geladeira? temperatura ideal de consumo do vinho espumante, ela varia de 6 até 10 graus. Temperatura mais baixa para aqueles que são mais leves e adocicados, a mais elevada para os grandes champanhes, vinhos mais complexos. Então isso é temperatura de geladeira. Se você vai preparar o seu vinho para o serviço em casa, o recomendado é você colocar em geladeira com uma antecedência razoável de algumas horas para ele chegar na temperatura. Qualquer vinho que eu sirva? Vinhos espumantes e brancos. Tá. Tintos, o ideal é uma temperatura que vai normalmente entre 14 e 18 graus. Aí você até coloca na geladeira, mas apenas por uma meia hora ou uma horinha, só para apenas dar uma para refrescar, refrescada. se você não tiver uma adeguinha climatizada em casa. O que eu posso servir após a ceia? Na hora do café ou da... Bom, champanhe você serve na sobremesa também, por exemplo, na França. Nós temos aqui um vinho doce, um espumante doce de moscatel, que seria uma boa opção ao final da refeição. Ao final da refeição. Tá aí a dica. Agora, como abrir, né, de uma forma elegante? Né? Não é aquela chacoalha a garrafa, vai perder tudo, já tá caro o Brasil. Não chacoalha a garrafa, isso é feio, não é feio? Chacoalha a garrafa? Eu acho feio. É feio. É feio. É feio. Vamos falar logo, a verdade é feio. O enólogo teve tanto trabalho para colocar as bolinhas no espumante, não vá desperdiçar as bolinhas. Não, por favor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqueles champanhes em garrafas grandes, valem do mesmo jeito, não? Sim, do mesmo jeito. São apenas dependendo tamanhos da marca diferentes. Tal, mas ele não perde em sabor. Não perde, é o mesmo produto, só Tá certo. Agora, dá para ensinar a abrir e a servir? Com certeza. Então, nós temos esse espumante Brut, um espumante nacional, né, da Yo Wines. As cápsulas normalmente têm essa lingueta aqui para você retirar. Às vezes ela não é confiável, aí usa uma faquinha de saca-rolhas para cortar aqui embaixo antes, porque muitas vezes acontece isso, dela cortar no meio do caminho sem sair totalmente. Né? Então, o ideal é expor totalmente a rolha e a cápsula. Antes de abrir, qual a taça correta para esse tipo? Essa é uma discussão longa. Depende. Depende. Normalmente o que vai ser utilizado é a taça flute. Mas cada vez mais essa taça é menos utilizada. É mesmo? Porque ela é inadequada para uma boa degustação. Porque antes de ser um espumante, é um vinho. Tá. Então nessa taça... deveria ter a boca mais larga. Nessa taça você não consegue pôr na boca e no nariz ao mesmo tempo. Tá. Essa taça desse fabricante, que é a Riedel, né, que é um fabricante austríaco de taças, é uma taça de champanhe, para champanhe de alta qualidade, que permite que você analise o vinho com mais cuidado. E nós temos essa aqui também, que é para champanhes também de espumantes também de elevada qualidade, que ela permite que você sinta melhor os aromas. Essa daqui deles. para que é?
Essa seria para vinhos Bourgogne, baseados na uva Pinot Noir, mas ela é muito boa também para champanhes rosés. Ah, é? E para vinho, por que a gente tem que... O homem sempre dá uma chacoalhadinha? Uma Para cheiradinha? volatilizar os aromas. Ah, é? Para que você libere mais aromas do vinho Por e possa isso que se perceber faz mais isso. aromas E dele. primeiro, para ensinar os homens lá de casa, ele dá uma cheiradinha ou ele experimenta um pouquinho? Quando é servido para você no restaurante, aquela dose pequenininho, é o aroma para verificar se o vinho tem algum defeito e um pequeno gole para ver se tá ok. confirmar essa só informação. isso. É só isso. Tá Mas bom? na sua degustação... Não aí, é para olhar com cara feia pro garçom, né? Porque não é foi pra só olhar com um cara feia pouquinho, pro garçom. né? Já olhar e... Como? Não, é para fazer isso daí, tá bom? Para ser bem elegante ao lado da sua mulher aí. Deixa o sommelier te ajudar. Isso daí. Então vamos lá. O sommelier tá aqui e é tricampeão para ajudar a gente. Um cuidado importante no espumante é que a pressão dentro de uma garrafa pode chegar a 7 atmosferas. Um pneu de carreta cegonheira tem 2,5 atmosferas. Então aqui tem muita pressão. Então precisa tomar cuidado que isso pode machucar. Deixa olho roxo. Ou não? Acho que não. Talvez o espelho corra algum risco, mas meu você Deus. não. Isso pode deixar Tá. olho roxo, pode descolar Sim. a retina. E Então, como fazer para... Porque tem gente que vira a garrafa para que o acidente não aí é que aconteça, tá. já que é perigoso. Então, nós colocamos o anel aqui do gargalo, do musselê, para o nosso lado, dedão em cima da rolha, e uma vez que a gente apoiou aqui, nós não vamos mais tirar essa mão daqui, Tá. que é para garantir que a rolha não vai escapar. Tá. A gente solta e afrouxa a E gaiola, sempre numa superfície plana. apoiando numa superfície não na mão. plana, no primeiro momento. Tá. Num segundo momento, a gente coloca na mão, pode. com a garrafa inclinada, por quê? Vai acertar o Paulinho, coitado, já tem um problema no olho. Exatamente. Primeiro, para eu poder virar a garrafa para onde não vai atingir Tá, ninguém. E segundo, para eu aliviar a pressão, porque daí eu mudo, em vez da pressão estar direcionando para o gargalo da garrafa, ela se distribui na Lateral. superfície do vinho. Eu seguro firme a rolha e eu giro a garrafa. A rolha fica firme e eu vou girar a garrafa sem nunca tirar a mão daqui de baixo, né? Mantendo a mão firme Tá. aqui É a para eu garrafa segurar que o vinho. gira. É a garrafa que gira. Mas vai fazer... pão. Não, conforme a rolha começa a sair, a gente segura ela firmemente É para assim, não sem deixar fazer barulhinho? barulho. Que é o chique? Exatamente. Não tem um barulhinho? O champanhe é uma grande dama. Nunca se acorda uma grande dama com um berro, no máximo com um suspiro. Ah, que lindo! Aí valeu, né, gente? Gostei. Como é que é a frase? O champanhe é uma grande dama. E não se deve despertar uma grande dama com um berro, no máximo com um sussurro. Ah, que lindo, bonito isso. Anotou para repetir para tua namorada? Tem assinatura dele. A cor do prosecco, a cor do espumante, importa? Ou quer dizer alguma coisa? A cor, ela pode indicar algum defeito, oxidação, quando o vinho já está muito velho, mas ela vai nos trazer informações referentes à casta que foi utilizada para fazer o vinho. Adoro essas bolinhas. Ela vai nos trazer informações referentes ao método de produção, quando é um rosé, quando é um vinho com um pouco mais de oxidação proposital. Então ela não é um indicativo claro de qualidade ou de defeito, Tá. mas ela nos aponta alguns caminhos. Uhum. Como se encontra o Brasil hoje no sentido de consumo de vinho? O consumo de vinho no Brasil já Põe há um pouquinho pra muitos você e pra anos, gente brindar. ele vem... Já há muitos anos o consumo de vinhos no Brasil ele vem patinando por volta de 2 litros por habitante ano. Né? É pouco. É pouco, é muito pouco. O que vem acontecendo nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, é que esse consumo ele vem migrando dos vinhos de garrafão, dos vinhos de mesa, para os vinhos finos. Sim. Né? Mas ainda é pouco. Nós temos uma base de consumidores de vinho barato muito baixa. Né? E o com mercado bons fabricantes, né? com bons fabricantes. Com bons o vinhos. mercado só cresce se nós aumentarmos a base de consumidores de vinho no dia a dia. Você sabe, Diego, eu entrevisto muito médico há muito tempo na minha vida e eu sempre ouvi dizer que é muito bom, não é? E eles são unânimes nisso. Não beber demais, mas uma taça de vinho é sempre bem-vinda, Uma né? taça com as refeições é sempre bem-vinda. Sempre bem-vindo e é um hábito muito bom em outros países que a gente pode ter também. Geladinho, na temperatura certinha, hein? Está na temperatura ideal. Muito bom. Tchim, parabéns. Traga o Mundial que eu tô te esperando aqui no programa de Quem volta, sabe? tá? Você dá cursos? Eu dou aulas e palestras, eu É? dou aulas em algumas escolas e também Em São faço Paulo? eventos meus em São Paulo.
E pode dar em outros E locais qualquer aí lugar do Brasil. Temos eventos em Curitiba e Muito no bacana. Rio de Janeiro. Você vive viajando Brasília. aí com palestras, explicações. Sim. É muito legal fazer uma aula dessas. Olha, eu vou deixar aqui, aliás, vamos colocar no vídeo os contatos, então, com o Diego Arrebola, @Diego Arrebola, ou Instagram. No Instagram você tem alguns artigos que falam a Sim, esses respeito? dois são do Instagram, né? O Diego Arrebola Ah, e os o dois, Entre Copos. Esse daqui é um outro, @Entrecopos. Isso. É uma marca tua? É a minha consultoria, sim. Entrecopos. E lá você tem artigos? Lá tem alguns posts informativos, educativos, Tá. e tem também coisas sobre o dia a dia, sobre as viagens, sobre as vinícolas que eu visito, né, e links sempre que tem informação nova, a gente posta por lá. E esse dia de hoje com certeza estará por lá também. Ah, que bom, mais um golinho.